pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Márcia Lobo e gostaria de convidar vocês para fazer esta blusa aqui comigo. Pois é, o inverno chegou, a Copa chegou, né? E eu não trouxe peça nova, foi muito corrido esses últimos tempos, mas eu vou trazer aqui este casaco. Olha só, pessoal, a gente pode chamar de blusão, de abrigo, de casaco, enfim, no tema da Copa. Mas, independente de Copa, é um belíssimo casaco, né? É a nossa brasilidade, eu acredito que possa ser usado a qualquer época do ano, independente da Copa. E é muito simples e fácil de fazer. Pessoal, eu trabalhei aqui com barbante, mas você pode trabalhar com qualquer fio. Pode trabalhar com fio acrílico, de lã, para ficar bem quente. Pode trabalhar com fio mais fino, para ficar uma peça mais leve. Enfim, vai ficar do seu gosto. Você vai seguir as suas medidas e fazer o seu casaco com o seu material e do seu tamanho. É uma peça simples e fácil de fazer. Com zíper, olha, que moderna. Confesso que só tá faltando bolso. Eu tô quase que fazendo um bolso para esse casaco. Se eu fizer, eu vou gravar e vou colocar aqui no canal. Por enquanto, ele não tem bolso. Então, aqui, ó, de zíper. Igual um casaco normal. Uma Adidas, né? Olha que lindo, que belíssimo que ficou. E aí tem esse punho aqui, que você pode deixar ele tanto mais pra baixo, assim, né? Blusão mesmo, olha. Eu fiz bem oversize. Ou você pode deixar aqui, eu falo bolso bem aqui assim, talvez eu faça. Mas se eu fizer, eu coloco no canal. Pessoal, essa peça é feita da seguinte forma. Duas partes aqui na frente e uma parte atrás. Então, para você fazer do seu tamanho, você vai tirar a medida da altura, faz uma correntinha, o comprimento que você quer. No caso, a peça aqui, ó, é grande, tá vendo? Uma correntinha. Fez essa correntinha, aí você vai fazer a largura que você quer. Então, você tira a altura do seu cliente, tira a circunferência, faz essa correntinha e vai trabalhando até dar metade dessa circunferência, metade, que é essa parte aqui de trás. Fez isso, aí você vai pegar esta parte que você fez, vai dividir no meio, vai fazer um lado, outro lado. Costura as laterais, costura os ombros, faz a manga, depois vai fazer aqui a parte da gola, a parte aqui de baixo, que é o cos, e também os punhos. Então, eu fiz primeiro essa parte de trás, a gente faz a correntinha aqui, ó, da altura que você quer, uma correntinha. E aí, a gente trabalha daqui, ó, da lateral. Então, eu fiz a parte de trás, aí depois de pronta a parte de atrás, eu dividi no meio e fiz uma parte pra cá, outra parte pra cá, dois retângulos, olha. Esse punho aqui, ó, esse ponto punho, que é o mesmo que eu usei aqui no punho, aqui também no cos e aqui, ó, na gola. Então, eu fiz o cos, fiz aqui, e aí depois eu preguei o zíper, que é esse zíper de correr. Tirei a medida, fui lá no armarinho e comprei o zíper, que deu o tamanho certinho, costurei ali, com costura na mão. Somente isso, mais nada. Talvez eu faça um bolso aqui. E olha como ficou belíssimo, olha que lindo, que você pode fazer com qualquer material. E eu, como trabalho muito com barbante, porque eu defendo o consumo do barbante, que é um consumo de material barato, e mesmo assim a gente faz peças bonitas. Simples, fácil e rápido de fazer. Eu espero que vocês gostem. E olha, eu fiz essa bandeirinha aqui, preguei, eu não gravei o vídeo ainda, mas se vocês tiverem interesse, me falem aí nos comentários que essa bandeirinha aqui é a mesma que eu fiz os brincos, tá? Mas eu não tive tempo ainda de gravar, mas se vocês quiserem, eu posso gravar. E olha como ficou legal esse detalhe. Então, eu fiz essa bandeirinha, costurei aqui, mas você pode comprar essa bandeirinha, comprar um adesivo. Acho que em loja que faz camiseta, você compra ela já no padrãozinho, com aquelas estrelinhas. Enfim, coloquem aí nos comentários o que vocês querem, tá? Eu espero que vocês gostem e vamos crochetar. Essa peça, nós vamos precisar de linha para crochê,
Estou trabalhando aqui com a linha Fial, é um barbante número 4, na cor amarelo canário, verde bandeira. Agulha para crochê de 3 milímetros e um cortador de linha. Vamos começar a peça com uma correntinha. Essa correntinha é aquela da lateral que eu mostrei, de cima até embaixo. Então, do ombro até onde você quer, até a cintura, mais comprido. Enfim, você vai fazer aí a sua medida. A minha correntinha com esse material que eu tô utilizando será de 110 pontos. Então, faço aqui o nozinho e vou fazer aqui 110 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, veja que o meu ponto está bem frouxinho. É importante essa correntinha não ter o ponto apertado, tá? Se você não consegue fazer o ponto bem soltinho, utilize uma agulha maior do que a indicada na embalagem da sua linha. Então, vou fazer aqui minha correntinha de 110 pontos e já volto. Tenho aqui, ó, uma correntinha com 110 pontos. E eu vou voltar trabalhando nessa correntinha, fazendo casinhas. Então, eu marco aqui, subo 1, 2, 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto, mais uma correntinha de espaço, dou a volta na linha, venho aqui, pulo um ponto. No próximo, vou fazer ponto alto. Então, nós vamos fazer correntinha, pulo um ponto de base, no próximo, um ponto alto. Correntinha, pulo um ponto de base, no próximo, ponto alto. E assim eu vou fazer até o final da minha correntinha, estas casinhas aqui. Fiz aqui, olha, correntinha, ponto alto, pulando um ponto de base, 55 casinhas eu fiquei. Então, essa é a primeira carreira. Vira o meu trabalho, eu quero fazer com os pontos intercalados aqui. Então, o esquema vai ser o seguinte, ó. Subo aqui 2 correntinhas, que equivalem a um ponto alto, e faço um ponto aqui dentro da casinha. Desse jeito. Então, uma carreira vai ser assim aberta, outra carreira vai ser assim fechada. Uma carreira aberta, outra fechada. Assim, nós vamos trabalhar do começo ao fim, tanto aqui nessa parte do começo, quanto também ali no final da carreira, em todo o nosso trabalho. Uma carreira aberta, outra fechada. Então, fiz aqui, ó, 2 correntinhas que equivalem a um ponto alto, mais um ponto alto dentro da casinha. E agora, eu sigo fazendo correntinha, ponto alto dentro da casinha, correntinha, ponto alto dentro da casinha. E vou fazer isso até chegar lá no final. Chegando aqui no final, na última casinha, ó, ponto alto dentro, correntinha, ponto alto dentro da casinha, dentro do espaço, e sem nenhuma correntinha de intervalo aqui, ó, venho e faço um ponto alto na correntinha. Veja, ele terminou da mesma forma que nós começamos aqui, ó, fechadinho. Agora, eu vou trocar de cor, porque eu vou trabalhar 4 carreiras, 4 na cor verde, 4 na amarela, 4 na cor verde, 4 na amarela. Mas nós vamos começar com 2 verdes e terminar com 2 verdes. Por quê? Porque aqui serão 2 na parte da frente, 2 na parte de trás, e como elas vão se encontrar, ficarão 4 carreiras. Então, fiz 2, vou trocar de cor, vou colocar a cor amarela. Olha, eu vou mostrar aqui pra vocês como eu faço essa troca de cor para não sobrar ponto, fios para arremate. Então, corto o fio, venho aqui com o fio amarelo. Olha, aqui tá a minha agulha no ponto. Tiro a agulha, venho aqui, desmancho esse ponto. Ele está bem aqui, né? Aqui termina, eu marco, desmancho um pouquinho, marco aqui, venho com fio amarelo, coloco em cima, dou 3 voltas, ó, 1, 2, 3, e faço o nozinho, 3, aqui escapou, 3, e faço aqui o nó, ó, dou esta volta aqui de um nó simples, um nó comum, um nó normal, e amarro. E agora, eu puxo aqui esse fio. Eles se juntaram, abro aqui, veja se tá bem justinho, e já posso cortar a minha linha. O que sobrou. Esse fio, esse nó não desamarre, e assim a gente pode cortar esse fio e não vai sobrar para fazer os arremates. Como eu marquei aqui, esse nozinho, ele vai ficar bem onde estava a agulha.
Então, eu desmanchei um pouco, volto, faço ponto e o outro ponto. E olha, o nozinho ficou bem lá escondidinho, certo? E já troquei de fio, não vou precisar fazer o arremate. E esse nó aqui é bem seguro, tá, pessoal? Então, eu viro o meu trabalho e vou seguir fazendo esse esquema. Subo aqui, olha, você pode engatar o fio aqui dentro, ó, a agulha bem dentro do ponto, buscar o fio para ele subir retinho. Então, eu vou fazer 2 correntinhas, que equivale a um ponto alto, mais uma correntinha de espaço e faço o ponto alto aqui do lado. Então, veja, a gente faz um aberto, um fechado, um aberto, próximo fechado. O fechado, a gente sobe apenas 2 correntinhas e já faz o ponto alto. O aberto, a gente sobe 3 correntinhas e faz o ponto alto aqui do lado, certo? Então, vou seguir fazendo correntinha, ponto alto, correntinha, ponto alto, correntinha, ponto alto. Vou fazer esse daqui até o final e já volto para mostrar para vocês. Chegando aqui no final, olha, da mesma forma, venho aqui, faço ponto alto, na correntinha, né? Tem o ponto alto, a correntinha, ponto alto. Como esse daqui é o espaço, eu faço correntinha e o ponto alto em cima daquelas 2 correntinhas da outra carreira. E ficou com espaço. Viro o trabalho e agora é fechado. Então, eu subo aqui 2 correntinhas e faço ponto alto. Então, não teve o espaço, veja. Aí, eu sigo correntinha, ponto alto, correntinha, ponto alto, e assim ele fica intercalado, não aumenta, não diminui, e os pontos ficam dentro das casinhas. Assim, eu vou fazer desta forma, no vai e volta, trocando de cor a cada 4 carreiras, 4 amarelo, 4 verde, 4 amarelo, 4 verde. 2 carreiras somente no começo, 2 carreiras somente no final. Isso até atingir a largura desejada. É o que eu vou fazer agora. Fazendo da forma que eu falei, olha só. As 2 carreiras na cor verde que nós fizemos juntos, peraí, assim, ó, daqui pra lá. As 2 carreiras, aí fiz 4 amarelo, 4 verde, 4 amarelo, 4 verde, 4 amarelo. E assim sucessivamente, e terminei lá com 2 carreiras na cor verde. Olha, dessa forma aqui, dessa forma, no vai e volta, simplesmente um quadrado, pode ser um quadrado ou um retângulo, depende da sua medida. Mas é dessa forma aqui, olha. E agora, nós vamos fazer a parte da frente. Começa do mesmo jeito. A gente vai começar com uma correntinha, a mesma quantidade de pontos. Nós vamos fazer 2 carreiras verde, amarelo, só que nós vamos fazer metade deste trabalho. Então, você vai dobrar no meio esse trabalho aqui que você acabou de fazer, que é a parte das costas, e vai ver o que você tem que fazer para a parte da frente. Então, nós vamos começar 2 na cor verde, 4 amarelo, 4 verde, 4 amarelo, 4 verde, 4 amarelo, e vai ser metade aqui do verde. Isso na minha peça, porque eu estou fazendo uma peça grande na minha medida. Aí, a sua talvez seja menos, tá? O que importa é que você precisa começar com 2 carreiras verde e terminar com 2, porque nós vamos emendar para essa lateral ficar igual. Então, pessoal, nós vamos fazer agora as partes da frente, começando da mesma forma, com a correntinha, com a mesma medida que você já fez essa parte aqui. Vim fazendo aqui, olha, e aí eu fiz metade daquela parte, que é a parte de trás. Ó, fiz aqui 2 carreiras no verde, fui fazendo até chegar aqui, que é o meio. Então, aqui nós estamos trabalhando com 4 carreiras, então eu fiz 2 carreiras e agora eu vou fazer uma carreira de meio ponto alto, que é para poder costurar com bastante segurança, né? O zíper que nós vamos colocar aqui. Então, eu fiz metade e vou fazer uma carreira de meio ponto alto aqui, olha. Ou pode ser de ponto baixo, mas eu prefiro meio ponto alto. Então, eu venho, ó, subi aqui um ponto, vamos começar, né? Engato aqui para buscar o fio, faço um ponto baixo, primeiro vai ficar o ponto baixo. Aí, a partir do segundo, ó, dou a laçada, engato, busco o fio e solto tudo de uma vez.
Dou a laçada, busco o fio, solto tudinho. E eu vou fazer meio ponto alto em cima de cada ponto, para ficar como a base, que é onde eu vou costurar aqui o zíper. Então, ó, meio ponto alto, meio ponto alto, meio ponto alto. E assim eu vou fazer até o final. E aí, terminando essa parte, vou repetir e fazer outra parte exatamente igual a essa. Com as duas partes da frente. E a parte de trás, nós vamos montar a nossa blusa. Terminei de fazer as duas partes da frente. Então, agora nós temos todas as partes da blusa para montar. Aqui a parte de trás. Aqui, uma parte da frente, um lado, olha. E o outro lado. Vamos aqui, e agora o que nós vamos fazer é separar a quantidade para ser a nossa cava, onde vai passar o braço. Então, aqui você vai deixar a quantidade que você quer para o braço. E vai costurar até aqui embaixo. Mesma coisa do outro lado. Separa a mesma quantidade dos dois lados para a cava e costura o restante. Eu vou fazer com pontos baixos, tá? Já mostro pra vocês. E aqui em cima, a mesma coisa. Você vai fechar o ombro de um lado, vai fechar o ombro do outro e vai deixar certinho a parte do pescoço, porque aqui vai ser um zíper. Então, vai fechar aqui, olha, a parte do pescoço, tá? Que aqui seria o nosso decote. Então, fechando aqui o ombro com pontos baixos, fechando ali também com pontos baixos, deixando a parte que nós vamos fazer o nosso colarinho ali, e fechando aqui as laterais, deixando as partes das cavas, onde vai passar os braços, tá? Isso que nós vamos fazer agora. Olha, aqui eu vou fazer com pontos baixos. Pessoal, o ideal é fazer essa emenda pelo avesso. Não tem o certo e o avesso, porque nós trabalhamos no vai e volta, mas tem aqui, ó, neste acabamento que eu fiz. Então, aqui é o lado certo, eu vou considerar o lado certo por conta desse acabamento. Então, eu vou fazer a emenda do outro lado. Então, eu vou fazer assim, ó, vou virar aqui, pra essa parte ficar para baixo. Mesma coisa do outro lado, e eu vou considerar esse lado aqui o avesso. Então, eu vou separar as minhas cavas, vou separar lá em cima o decote e vou fazer o fechamento aqui com pontos baixos. Vou mostrar aqui pra vocês. Então, essa parte da cava, eu vou deixar a critério de vocês. Depois que eu fechar a minha, eu mostro em quantidade de centímetros que ficou. Mas isso é bem particular, você vai fazer conforme você quer deixar a quantidade para passar o braço, tá? Como a minha blusa é grande, então o ideal, no meu caso, é deixar um espaço bem grande para ficar uma manga folgada. Ó, vou engatar aqui, engato no outro e vou fechar com pontos baixos. Busco o fio e depois eu vou fazer os arremates. Então, eu busco o fio, ponto baixo. Bem aqui tem uma correntinha de intervalo, né? Então, eu passo também ponto baixo. Pego aqui, ó, ponto da frente, ponto de trás, ponto baixo. Aqui no meio, na correntinha, ponto baixo. Então, todas as minhas emendas eu vou fazer desta forma aqui, tá? Vou fazer as minhas emendas certinho e eu falo quanto que eu deixei em centímetros, tanto a cava quanto ali no decote. Então, eu fiz aqui, olha, as costuras. Na verdade, eu fiz essas emendas, né? Não foi uma costura, foi emenda com pontos baixos, ó, pessoal, juntando a parte da frente com a parte de trás. Deixei essa quantidade aqui, ó, 20 casinhas, sem emenda, aqui com minha linha é grossa e o ponto é grande, né? Ficou 24 centímetros sem emenda, que é pra fazer aqui o decote, a cava, né? A nossa cava, de onde vai sair a nossa manga. E aqui, olha, eu deixei sem emendar também pra fazer a parte da gola, daqui até aqui, ó, 19 a 20 centímetros, que é essa parte aqui, olha. Então, agora eu vou fazer a manga. Essa manga, ó, viro do lado certo. E aí, eu vou fazer a manga todinha na cor verde, tá, pessoal? Não vou fazer colorido, mas fica ao seu gosto. Se você quiser fazer de duas cores, o verde e amarelo,
E eu vou seguir esse ponto aqui, ó, intercalando um ponto no meio do outro. E vou fazer a minha manga aqui. Vou fazer as mangas e já volto. Eu mostro pra vocês como que faz esse ponto aqui na emenda e continuar no meio o nosso ponto alto. Estou fazendo aqui a manga, então como que eu fiz? O ponto, ó, nós fizemos a emenda e os pontos eu coloquei aqui em cada espaço que tinha, veja. Bem no meio, ó. 2 carreiras e eu segui, ó, com ponto no meio. E agora eu estou trabalhando de forma circular e eu quero mostrar como que eu faço a emenda para vocês. Outro detalhe importante, aqui nessa peça nós trabalhamos no vai e volta, então ele criou-se um padrão que é o ponto, uma vez está de frente, outra vez está de costas, né? Pra gente manter esse padrão, essa forma aqui, não, porque quando a gente trabalha em círculo, os pontos aparecem todos de frente. Pra gente manter isso, a gente trabalha no vai e volta. Então, primeiro eu vou mostrar a emenda. Como que eu estou fazendo essa emenda? Olha, eu venho aqui, ponto no meio, né? Cheguei no final, bem aqui eu comecei e aqui é o último ponto. Então, sem nenhuma correntinha, vou lá, engato 1, 2 no segundo ponto, busco o fio e veja, olha como que está. E faço um ponto baixo. E aí, ele fica esse pequeno espaço aqui de uma correntinha, que é o ponto baixo, e assim eu já emendei. A agulha ficou bem no meio, que é de onde tem que sair. Então, eu não preciso caminhar com a agulha em pontos baixíssimos. Só que, como eu disse, eu tô trabalhando no vai e volta para o ponto. Uma vez está de frente, outra vez está de costa. E assim, manter esse padrão. Então, ó, eu vim fazendo, agora eu pego, ó, aqui tá de frente para mim. Eu viro o trabalho, viro. E agora eu vou trabalhar deste lado. Eu faço, vou lá dentro do espaço, ó, busco o fio, faço um ponto aqui, que é um ponto baixo, também já considero uma correntinha. Eu tenho que subir 3 correntinhas, que equivalem a um ponto alto, e mais essa correntinha de espaço. Então, aqui já tem 1, 2, 3, e mais uma correntinha de espaço, e sigo fazendo o meu trabalho, olha. Até chegar aqui no final e fazer aquela emenda que eu mostrei pra vocês. Aí, trabalhei desse lado. Aí, eu viro e volto na outra carreira, trabalhando desse lado. Então, eu trabalho uma carreira assim, outra carreira assim. Uma carreira assim, outra carreira assim, para que ele fique nesse esquema aqui, nesse padrão. E a emenda eu estou fazendo desta forma aqui, para que eu não precise caminhar com pontos baixíssimos e o ponto já fica aqui no meio. E olha como nem fica perceptivo, olha só. Nem dá pra perceber muito, né? Então, é isso, pessoal. Essa é a dica para você fazer a sua manga, trabalhar de forma circular, não precisar caminhar e também manter o mesmo padrão de pontos. Vou fazer a minha manga aqui e já vou fazer a outra também. Fiz aqui uma manga, mas eu quero mostrar um detalhe, olha. Eu fiz 21 carreiras aqui, a medida que eu precisava, e você vai fazer sua medida, tá? Seguindo aquele esquema. E eu troquei de cor, coloquei 2 carreiras na cor amarela aqui pra dar esse detalhe, porque como minha manga tá toda verde, precisava trazer um amarelo aqui, eu trouxe. E fiz esse punho aqui, que é o ponto. Pega pela frente, pega por trás, que eu vou mostrar pra vocês na outra manga, tá? Esse punho aqui é o que nós vamos fazer tanto na gola quanto no barrado. É o mesmo ponto. Então, olha como ficou a manga. Eu já tô quase terminando a outra manga e volto aqui na hora de fazer esse ponto aqui. Eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Vamos começar, então, a fazer o punho. Eu cortei o fio pra começar a carreira do punho aqui, junto com vocês. Então, aqui eu vou ter uma emenda. Ó, faço o nozinho. Dá a volta na linha, segura, e vamos começar com ponto alto. Nós temos aqui ponto alto, correntinha, ponto alto, certo? Mas nós não vamos fazer essa correntinha, porque vamos ajustar para ficar o punho bem certinho. Então, eu vou fazer só ponto alto em cada espaço, sem correntinhas de intervalo aqui em cima. E outro detalhe, não vou mais trabalhar virando a peça, né? Nosso punho vai ficar de frente.
Então, ó, vou dar a volta tudinho aqui, em ponto, em cada espaço, sem nenhuma correntinha de intervalo. Terminando aqui com o ponto baixíssimo em cima do primeiro ponto que nós fizemos. E agora, pessoal, nós vamos pegar um ponto pela frente, um ponto por trás. Então, ó, daqui, do jeito que eu estou, eu engato a minha agulha. Ó, nós estamos pela frente. Eu vou engatar aqui atrás, mas esse eu considero pela frente, tá? Porque a agulha tá aqui na frente. Vou lá, busco o fio e subo 3 correntinhas, que equivalem a um ponto alto. 1, 2, 3. E agora, o outro ponto eu pego por trás. Dou a volta na linha, vou aqui, ó. Por trás, veja que a agulha está atrás. Engato neste ponto. Passo lá do outro lado, busco o fio e faço ponto alto. Então, eu pego um pela frente, um por trás. Agora, é pela frente. Então, engato, busco o fio, ponto alto. Por trás, engato, busco o fio, ponto alto. Engato, ó, na frente. E assim, nós vamos dar toda a volta aqui, pegando um ponto pela frente, um ponto por trás, um ponto pela frente, um ponto por trás. Vim fazendo daquela forma que eu mostrei, um ponto pela frente, um ponto por trás. E agora, chegando aqui ao final da carreira, vou lá naquele primeiro ponto, 3 correntinhas que a gente iniciou, engato na última correntinha, né, na terceira, faço um ponto baixíssimo e vou repetir o mesmo processo, fazer exatamente o que eu acabei de fazer. Esse ponto eu peguei pela frente, então eu continuo pegando ele pela frente. Peguei, subo mais 2, né? Considere esse um ponto, mais 2 correntinhas, e agora o outro por trás, pego por trás. E assim, pessoal, eu vou seguir fazendo algumas carreiras até dar a medida que eu desejo. E você vai fazendo. Detalhe, quanto mais carreiras você faz, mais vai se afunilando e juntando. Olha aqui o outro punho que eu fiz. Então, você vê, ó. Ele tá mais aberto, né? Mas ele vai se afunilando e vai ficando pequenininho. Se eu seguir fazendo, ele vai ficar reto aqui, que ele chegou a um ponto de ajuste e vai ficar reto. Mas eu quero desse tamanho, tá bom pra mim. Vou fazer esse punho aqui. Vou fazer também aqui na gola exatamente este punho aqui, né? Vou fazer uma carreira de ponto alto em cada casinha. Vou ver se não vai ficar apertado no meu pescoço. E aí, eu venho com ponto punho, tá? Talvez fique apertado, porque você viu que vai afunilando, né? Vocês viram que vai afunilando. Talvez eu tenha que colocar 2 pontos. Mas eu vou fazer aqui, na gola, mesma quantidade que eu fiz lá. E vou fazer aqui na parte de baixo também, da mesma forma. Aqui vai ser um ponto mesmo, um ponto em cada casinha. Depois, eu venho fazendo ponto punho pra ficar bem justinho aqui na parte de baixo, que eu quero meio um tipo moletom, meio abrigo, né? Aqui na minha região, a gente chama esse tipo de blusa abrigo. Então, eu vou fazer estes acabamentos aqui e volto pra mostrar como que nós vamos colocar o zíper. Terminei de fazer aqui, ó, a parte de baixo da minha blusa, essa parte aqui do cós, né? Fiz aqui o cós, da mesma forma que eu mostrei ali do punho. Fiz também a parte aqui do colarinho, da gola. Olha só. E as mangas, então tá pronto. E agora, vamos colocar o zíper. Já coloquei de um lado pra ver certinho se cabia, né? Se dava certo. E vou mostrar como que eu fiz aqui do outro lado. Esse é um zíper próprio para esse tipo de blusa, que ele vem aqui e separa, tá? E agora, pessoal, o que que eu fiz? Ó, o zíper, ele tem 75 centímetros. A blusa, se eu for deixar, ó, é maior do que o zíper, tá vendo, ó? Aqui sobrou e lá em cima também sobra. Mas não, a gente vai ajustar o nosso crochê nesta quantidade aqui de zíper, ó. Então, eu coloquei um alfinete desse aqui embaixo.
Ó, já costurei de um lado, agora eu vou costurar do outro. Então, eu vou separar. Ó, ele separa. É esse zíper que a gente tem que usar, tá? E aí, eu venho aqui, olha, e coloco com marcador não, com esse alfinete, coloco aqui. Eu prendi tudinho no alfinete, depois fui costurando. E prendo lá em cima. Estão vendo? Termina bem aqui, ó. E aqui eu coloco o outro. Prendo aqui com o alfinete. E na hora que eu for costurar, eu dobro aqui, olha, pra costurar. Pra ela ficar aqui dentro, essa pontinha que sobra, tá? E agora, deixo aqui em cima da mesa. Com o crochê em cima, para ajustar. E vou prendendo com o alfinete, ó. Vem aqui. Veja como dá certo. Porque ele deu uma esticada, mas ele tem 75 centímetros. Aí, eu prendo aqui com os alfinetes e vou costurando. E olha como vai ficar bonito. De verdade, eu tô amando essa blusa, amando mesmo. Quero usar muito, muito, muito. Essa daqui eu não vou vender, quero ficar com ela pra mim. A outra que eu fiz, eu falei que não ia vender, mas aí o cliente viu, gostou, queria. Eu falei, eu vou vender, né? Mas essa eu quero usar. Olha que linda. Aí, agora, é só costurar, pessoal, aqui pela frente mesmo. Costura a mão, vai aparecer os pontos, dá uma olhada. Aqui aparece a costura, mas não tem problema. É um trabalho feito à mão mesmo, não é industrial. Claro que se você tiver uma máquina de costura, você passa na máquina de costura e tá ótimo. E aqui está a minha blusa, meu casaco pronto. Olha aí, pessoal, eu tava fazendo a manga, né? Tinha feito só um e já o punho ficou curto, então eu aumentei mais um pouco. Porque o meu casaco, a parte do corpo é bem grande, veja. Então, o ideal é a manga praticamente alcançar aqui embaixo, porque é um casaco grandão. Então, ele tava grande o corpo e a manga não estava. Então, se uma pessoa maior do que eu poderia usar, servindo no corpo, mas seria curta a manga. Então, eu aumentei, tá? Fiquem atentos a isso. Estava bom do meu tamanho, mas eu fiz maior para que uma pessoa maior do que eu possa usar também. E olha como ficou lindo, bem fácil, rápido de fazer. Tô querendo colocar esta bandeirinha aqui, olha. Eu acho que vai dar mais brasilidade ainda, tá? Essa bandeirinha aqui que eu já fiz de crochê. E vou pregar aqui e está pronto o meu casaco. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.